Olha só, se não estamos aqui de novo. Dragon Ball Xenoverse foi um dos vídeos mais assistidos no meu canal, só perdendo pra tier list de Tenkaichi 3 e a fandom de Sony. E sinceramente eu não esperava tanta gente vendo aquele vídeo, e eu nunca tinha feito uma review, e a primeira que eu já fiz foi surpreendentemente bem. Porém, nesse vídeo de Dragon Ball Xenoverse eu acabei deixando algumas coisas de lado, no qual muitas pessoas ficaram comentando, sendo a saga do pós-game e as DLCs, e outras pequenas coisas que eu deixei batido. E como estamos em janeiro, sendo o pior mês pra postar qualquer coisa, porque o pessoal tá desanimado, porque estão voltando das férias, eu resolvi fazer um extra nessa semana sobre Dragon Ball Xenoverse. Eu detesto começar já criticando o jogo, mas pra fazer a review de Dragon Ball Xenoverse eu tive que apagar o meu save antigo. Afinal eu queria ter toda a experiência de jogar o jogo como se fosse a primeira vez. E eu já tinha um save com minha personagem, que era uma Majin. Isso porque quando você cria um save novo tendo um personagem já disponível, o jogo não reseta. Na verdade ele serve apenas pra você escolher outra raça, mas todos os ataques, o modo história e todas as missões paralelas vão ficar armazenados no personagem. O que é algo curioso, porque só funciona na versão de PC. Na versão de Xbox, pelo menos na que eu joguei antigamente, você resetava totalmente os status do seu personagem. E isso explica porque eu tenho Big Bang Kamehameha com a uva passa. As únicas coisas que não se mantêm são seus pontos de atributos, que esse sim você vai precisar upar. Isso é bom pra você não ter que ficar repetindo o modo história, mestres e missões paralelas de novo, principalmente se você já tiver desbloqueado uma roupinha. Mas claro que isso também pode ser ruim. Imagina se você tem um irmão que quer jogar o modo história, mas daí você vai ter tudo desbloqueado com aquele personagem, já que ambos os saves estão interligados. E se você se pergunta como eu tenho a uva passa, sendo que eu falei que eu tinha deletado o save, bom, na verdade eu só movi ele pra área de trabalho e comecei um save novo. E como eu não queria perder essa personagem que eu tinha feito, já que foi a primeira vez que eu joguei Dragon Ball Xenoverse depois de muito tempo, eu meio que deletei aquele save do vídeo da uva passa e criei ela de novo aqui no Xenoverse. E eu sei que é um detalhe inútil eu falar isso, mas você sabia que esse jogo não funciona sem fones? E quando eu tava jogando, eu esbarrei no fone sem querer e o jogo simplesmente travou. Então eu fui tentar abrir o jogo de novo enquanto eu conectava o fone, porém o jogo não abria. O jogo não funciona sem fones e eu não sei porquê. E esse jogo é antigo, então eles poderiam ter consertado esse bug há muito tempo. Enfim, voltamos finalmente para o lobby desse jogo, e eu ainda fico surpreso de ter pessoas jogando. Vamos começar falando do final alternativo. E não é o final alternativo que o Demiga ganha e cria o Dragon Ball Kakumei. Na luta contra o Demiga, se você demorar muito a derrotar ele, o jogo vai entender que você está com dificuldade, então ele vai chamar o Goku pra te ajudar. O Demiga fica surpreso do Goku usar a transmissão instantânea, teleporte, ou tradutores do jogo, para chegar até onde o Demiga estava. O Goku fala que não foi fácil achar, porém eles nos tranquilizam falando que a cúpula do tempo está segura. Inclusive, se o Demiga estiver com vida baixa e o Goku aparecer, a vida dele se regenera. Eu prefiro muito mais lutar sozinho. Pelo menos aqui nessa luta, o Goku realmente é útil e fica spamando o Kamehameha, que serve pra distração caso você esteja com vida baixa. Depois de derrotá-lo, o Demiga vem em nossa direção. Eu olho pro Goku, ele olha pra mim. Ficamos sérios, então nos preparamos para lançar o Kamehameha em conjunto. Ao lançar o golpe, Demiga começa a ganhar. Porém, Goku nunca perderia para ele. Então, usando toda a sua força, ele consegue finalmente desintegrar o Demigra. Toki Toki é libertado. Mas o lugar começa a se demolir. O Goku nos teleporta de volta para casa e de resto é tudo igual, com a diferença que quando a Kaioshin está curando o Trunks, o Goku não está do lado dela e o Goku vem junto com a gente. E, sinceramente eu acho esse final meio broxa. Afinal a gente precisou de ajuda para derrotar o Demigra, principalmente porque no Xenoverse 2 a gente é visto como um herói que salvou o tempo, mas quem realmente salvou foi o Goku. Então é por isso que eu não considero esse final canônico. Mas enfim, vamos para a saga do Broly. Ela não é liberada de forma normal, você tem que fazer algumas coisas antes. Diferente da saga do GT, que você tem que desembolsar o seu salário, quando você derrotar o Demiga, você vai ganhar um cristal do abismo do tempo. E se você falar com esse carinha aqui, você vai desbloquear mais um cristal. Só faltando 3 para completar a missão e desbloquear a saga. Os outros 3 cristais são desbloqueados em missões paralelas, que diferente dos outros drops de cassino, só de você finalizar a missão você vai desbloquear o cristal. E temos várias missões que eles dropam, então elas não são exclusivas de uma em específico. Escolha a melhor que você achar. Inclusive a descrição dele já mostra spoilers da saga que você vai encarar. Um cristal de cor clara, às vezes mostra coisas ou parece mostrar. Às vezes muda as coisas ou parece mudar. Às vezes mostra um brasão familiar ou parece mostrar. Às vezes mostra um homem com um rosto amedrontador, ou parece mostrar. Você pode ouvir uma voz chamando o Kakaroto, ou parece ouvir. Aí é só você falar com o Trunks do Mirai após conseguir todos os cristais e ir pra saga. O Trunks diz que a história está mudando, mas não sabe como. Então Cronoa diz que é um buraco de minhoca, que quando o Demigra foi derrotado, criou alguns buracos que estão sugando coisas alternativas e enviando pra história principal. Até morto esse palhaço causa problemas. Então vamos investigar. Somos mandados para o espaço, onde pai de Goku, Bardock, está lutando
lutando contra os soldados de Frieza, possuídos pelo Demigra. Trunks fala que ele lutou contra o exército inteiro do Frieza. Se ele falhar, a história nunca mais será a mesma. Mas Trunks, essa é a história. A história é que ele perde. E essa missão teremos que derrotar vários soldados do Frieza e proteger o Bardock. E não é difícil, afinal eu tenho o Big Bang Kamehameha, que pega uma área gigantesca. Após isso, o Bardock vai chamar o Frieza. Frieza! Sai daí, desgraçado! Jamais vou te perdoar pelo que fez! Então o chefe sai de sua nave possuído pela energia roxa. Porém, canonicamente eu sou mais forte que o Frieza e seu soldado. Tipo, eu enfrentei ele no ápice do poder. Então não era nem pro Frieza conseguir relar em mim. Eu digo isso porque eu fiquei com um tiquinho de vida nessa luta. E eu estava sem itens de cura, o que me fez falhar na porra da missão. Mas repetindo novamente, a gente dá um cacete no Frieza. Então depois de finalizar, que inclusive por coincidência o Frieza termina a luta lançando uma supernova. Só que como a luta já tinha acabado, meu personagem não toma dano, porém a hitbox ainda tá ligada e eu saio voando. Então o Frieza lança o seu golpe em direção ao Bardock para destruí-lo junto com seu planeta. Porém ele é sugado por um buraco de minhoca, só acertando o planeta. E Frieza ri, falando que lindos fogos de artifício. Inclusive essa é a única menção do Zarbon e do Dodoria nesse jogo. A gente volta pra cúpula do tempo e o Trunks fica aliviado, porque ele achou que a gente tinha morrido com a explosão. Ele nos agradece por corrigir aquela era. Porém o Bardock acabou saindo do rumo da história e não sabe pra onde ele foi. E pra variar, ele não está presenciando mais Kis malignos no pergaminhos. E a Chrono responde que é porque o Demigra não está controlando diretamente ele. Por isso o Ki está fraco. Então ela manda o Trunks verificar todos os pergaminhos da sala para ver onde o Bardock se enfiou. Fazer o que, Trunks? Você não faz nada, te vira aí, rapaz. Então depois de muita procura, o Trunks finalmente acha o pergaminho e ele percebe que a alteração do tempo ainda não ocorreu. Então dá pra gente resolver. Somos mandados para as montanhas com cachoeiras, se deparando com a porra do Broly na nossa frente. O Trunks percebe que esse não é o pergaminho que estava o Bardock, que era mais uma distorção. Como o Gohan ainda não estava lá, ele pede pra gente proteger todo mundo até sua chegada. Se o Broly já era forte sozinho, controlado, ele tem a força multiplicada. Então nossos ataques não fazem nada nele. Isso porque ele tem muita armadura. Embora muita armadura não signifique que ele é imune a um Big Bang Kamehameha. O estudante de formiga chega no campo de batalha para nos ajudarmos. Mentira, eu fiz o trabalho todo. Como sempre, esse cara é tão útil quanto feriado em final de semana. E após isso, o Broly é sugado pelo buraco de minhoca também. Então voltamos correndo para a cúpula do tempo. E o Trunks está desesperado, porque a história está mudando muito. E fica pensando em que era os dois poderiam aparecer ao mesmo tempo. Então ele vai novamente investigar os pergaminhos. Após muita procura, ele encontra o pergaminho contaminado. E ao entrarmos, vemos o Broly e o Bardock frente a frente. Nossa, que batalha injusta. O Trunks fala que o Demiga deve ter mandado o Broly para a destruição de Namekusei para atacar o Goku na batalha contra o Freeza. Mas o Demiga já tá morto, então qual o sentido disso? O cara programou uns portal pra sugar caso o plano dele falhasse. Inclusive o Trunks menciona o fato do Bardock prever o futuro, então ele sabe que o Goku deve estar lutando contra o Freeza agora. Enfim, batemos um pouco no Broly e do nada somos teletransportados para outro lugar, e esse lugar é o deserto da Terra. E o Broly já dá um soco no Bardock que faz ele ser mandado pra Uri em São Paulo, ficando a sós com o próprio demônio. O Trunks fala que fomos mandados para a Terra devido ao pedido com as esferas do dragão, embora eu acho que esse pedido foi feito antes do planeta estar destruído, mas beleza. Então derretemos a vida do Broly com o nosso ataque, e o Vegeta do nada se depara com o Bardock, e ele fica confuso pra caceta, porque ele acha que é o Goku. Mas sem tempo pra explicar, o Bardock pede um favor para o príncipe do Saiyajin, que era fazer uma lua artificial para transformá-lo em macaco gigante, e tentar ajudar contra o lendário Super Saiyajin. Vegeta fica apavorado, porque se deparou com o Broly, e sua energia era catastrófica, se perguntando se a gente tem alguma chance contra ele. Inclusive ele fala que o Bardock destruiu a lua porque ele ficou com medo do Broly se transformar também, mas o Broly não tem cauda, e se a lua for destruída, ele não volta pra forma normal? Ah, foda-se, é lógico, o filme do Broly e o filme do Bardock nem são mais canônicos, mesmo. Porém o Vegeta cagando nas calças fala que não vai ficar parado vendo todos lutarem e ele não fazendo nada. Então ele vem nos ajudar, e foda-se, Big Bang Kamehameha. Então derrotamos o Broly, e o Bardock sem energia cai no chão também. O Trunks aparece e desacorda seu pai, e diz que cuidará do resto. Enfim, voltamos para a cúpula do tempo, e a Cronoa diz que os buracos de minhoca foram destruídos, e Trunks fica surpreso com o poder do lendário Super Saiyajin, mas também fica impressionado por ter conhecido a força do pai de Goku. Mas a Crono se impressiona mais porque ele tem um ar de menino mau, e pergunta se ele tem namorada.
finalizamos a saga do Broly, e depois disso liberamos mais algumas missões paralelas para fazer. Eu só queria comentar dessa missão em específico, que nela, ao invés de termos uma luta comum, temos que achar as esferas do dragão espalhadas pelo mapa, e no momento que você pega a primeira, o Broly aparece para te bater. Porém, para ajudar vem a Videl, e para prosseguirmos na missão pra gente conseguir a fase extra, a gente tem que deixar a Videl apanhar, porque assim o Trunks e o Goten vão aparecer e futuramente o Gohan. Alguém, por favor, tira o Popovich do desenvolvimento do jogo? Enfim, vamos pra saga do GT. Eu só preciso me arrumar a caráter aqui rapidinho, pronto. Quando você compra as DLC do GT, vai aparecer esse robô aqui na Cúpula do Tempo, dizendo que fomos escolhidos para uma missão especial. E quando iniciarmos, o casal do Mirai tá falando que outra distorção temporal acabou causando mais buracos de minhoca. O Trunks fala que nessa linha do tempo, o Baby é nosso inimigo, um ser artificial que hipnotizou vários guerreiros Z. A missão se inicia com o Trunks do GT indo em direção a Pan. Então vamos ajudar a coitada. O Trunks do GT está falando que renasceu como um Tsufurudin, e nosso Trunks está confuso porque ele é o inimigo. Inclusive o Trunks do GT até tenta fazer um joguinho fingindo que ele tá recobrando a consciência, mas era tudo enganação para atacar a Pan. E vai de curiosidade aqui, o Trunks do GT é um personagem próprio, embora ele poderia ser muito bem uma roupa paralela do Trunks. Isso porque no Xenoverse, quando você muda de roupa, também alguns ataques mudam. Então não sei porque eles criaram um personagem novo. Depois de amassar o Trunks do GT, o Baby Ozar aparece, e diferente das outras lutas de macacos gigantes, a estamina dele é colossal, levando muitos golpes para quebrar. E por sinal, esse paspalho dá um dano absurdo. Enquanto isso, a Pan tá conversando com o Goku fora de tela. De novo o Xenoverse economizando dinheiro. Afinal, isso nem é uma DLC paga, né, filha da puta? A Pan tá tentando recobrar a consciência do seu avô, que também tinha virado Ozaru. Enquanto no anime temos uma sessão emocionante com a Pan mostrando a foto da praia pro Goku, quando eles estavam em férias, relembrando os bons momentos que viveram, aqui é resumida em: vovô, nos ajude pra ganhar do Baby. E o Goku aparece com o Super Saiyajin 4. Na verdade, ele só aparece quando você tira metade da vida do Baby. Uau, que ajuda foda. Então, depois de derrotarmos o Baby, ele é sugado pelo buraco de minhoca. O Trunks pede para voltarmos à base o mais rápido possível, mas antes o Goku nos agradece por proteger a Pan. Voltando para a base do Trunks, ele fala que vai investigar os pergaminhos, e quando achar de novo uma distorção temporal, ele nos contar. E também ele diz que já tá se acostumando a fazer isso. Depois de muito procurar, ele acha o pergaminho contaminado e fala pra gente tomar cuidado com o Baby. E a Kaioshin fala que ele é muito poderoso, afinal também conseguiu controlar o Trunks. Mas o Trunks responde que não é bem ele, na verdade é outro ele. Mas Cronoa responde que ainda é ele de qualquer forma. E o Trunks só fala: cala a boca e pega logo essa merda. Então somos mandados para a saga do Super 17, onde o Dr. Gero e o Dr. Gero Azul, puta merda, eles são iguais, abriram um portal do inferno para a Terra, liberando assim inúmeros vilões. E esses vilões são soldados do Freeza. Uau, que perigo, hein? A coisa mais interessante da luta é o fato do Trunks ficar tentando explicar sobre o outro Trunks não ser ele. Afinal, por usar a máquina do tempo, criou outras linhas temporais. E aquele Trunks é um Trunks alternativo, onde ele nunca passou pelos problemas do futuro dele. Foda-se! I guess you don't really care about this. E é uma sessão de dopamina do caralho matar vários inimigos de uma vez só. Depois de derrotá-lo, vemos alguém impressionado com nosso poder, se deparando assim com Rikun, Butter, Jesse, Gudo e Nappa. Basicamente, como o Kinil nunca morreu, ele nunca foi pro inferno. Ou seja, quem assumiu o posto do capitão foi o Eric. E essa luta tem uns diálogos bem legais, mencionando sobre como tá sendo trabalhar com um novo integrante. Porém, eu tava ridiculamente forte, então eu capotei todos eles com o Big Bang Kamehameha. Por isso que o Trunks do GT aparece logo em seguida. Inclusive, o Nappa quer se vingar do Vegeta, matando seu filho. Nappa, você realmente sonha alto mesmo? Você acha que você tá nesse nível de escala de poder? Você perderia pra esse Trunks aqui. Não é esse Trunks, esse aqui. Porém, depois de derrotar os meliantes, o Trunks é acertado por uma energia de Ki. Tá o pai e tá o filho, hein? Aparecendo assim, o 17. E o Trunks começa a explicar que esse é o 17 feito pelos dois doutores no inferno, e que foi ele que conectou o mundo com o outro 17 da Terra. Beleza, Trunks, agora explica como diabos eles criaram 17, sendo que eles estavam no inferno. Os caras foram até a casa do pai Corrupt de porcas e farafusas. Porém, a gente bate muito nele, mas já era tarde demais, porque o 17 rastreou o 17 da Terra e vai em direção a ele. Então, o seguimos. Os dois se encontram e se fundem semelhante ao GT, virando assim o super gostoso 17. O bichinho com defesa, hein? O Goku chega cheio de pose para nos ajudar, se transformando em Super Saiyajin 4. Olha o macaco! Mas infelizmente nessa luta, o Super 17 não tem aquela skill de sugar os poderes que nem no GT. Seria interessante se nessa luta ataques especiais não funcionassem, mas
seria demais modificar uma luta em uma DLC que vale 20 pila. Então quando a gente vai mandar o Super 17 de Pelé, ele é sugado pelo buraco de minhoca. Voltando para a cúpula do tempo, a Konoha diz que Demiga deve estar planejando uma super distorção temporal, por isso sugou aqueles dois. Então ela fala pro Trunks procurar o próximo pergaminho contaminado, que pode ser a última chance que a gente tenha para derrotar aquelas ameaças. Mas antes, vamos tomar um chá, afinal ninguém é de ferro. E aqui acabamos a primeira parte da DLC do GT. Isso porque os engravatados da Bandai separaram a DLC em duas partes. Porra, 20 conto para 4 missões de história. Bom, de acordo com minha pesquisa rápida na Steam, você desbloqueia 3 personagens jogáveis, sendo o Goku GT, Pan e o Trunks GT. Algumas missões paralelas também, alguns mestres novos, um estágio novo, algumas técnicas, trajes e acessórios que você não ganha, você tem que comprar, é óbvio. Já na segunda DLC, a gente ganha 4 personagens jogáveis, sendo eles o 1 estrela, o 3 estrelas e o 4 estrelas, e também Towa e Mira. Nova missão de histórias e missões paralelas, mais alguns mestres novos e mais roupas, almazenes e acessórios que você tem que comprar na loja também. Não que eu já tenha pagado 40 conto por tudo isso, não, eu preciso comprar na loja também. Inclusive eu sei que isso é bem comum em Dragon Ball, afinal o Akira é o pai do machismo, o cara se deu ao trabalho até de morrer no dia da mulher, mas a roupa do Mira tira 2 status, porém ele dá 3 buffs. Já a roupa da Towa, ela tira 2 status e dá 1 buff. Ser mulher tem desvantagem até na porra do Dragon Ball. Seja como for, vamos pra parte 2 do GT. O Trunks fala que encontrou o pergaminho com o Ki maligno. As esferas do dragão ficaram com uma energia negativa de tanto que as pessoas ficaram usando para fazer seus pedidos. Sobrando pra nós, mais uma vez, resolver coisa que a gente não tem nada a ver. Chegando na saga, aparece o 4 estrelas com um poder maligno. O Gil fica apavorado e sai correndo, e a Pan vai atrás dele. Então chegamos para ajudar o Goku. E bom, essa luta é chata. Não tem um pingo de carisma perto da luta original do Goku versus o 4 estrelas, onde todos eles ficam lutando com honra e ficam naquela troca de favor, onde o 4 estrelas desacorda a Pan pra só os dois brigarem, e aí o Goku poupa o 4 estrelas porque ele resolveu não matar a Pan. Aqui ele só vira um dragão genérico que quer destruir tudo e pum. Depois de tempo, o Trunks avisa que o 3 estrelas está atacando a Pan, e é pra gente ir correndo ajudá-lo. Mas o dragão de 4 estrelas fala que não é pra gente fugir da luta. Então vamos lá e derretemos a vida dele no segundo seguinte que ele fala isso, e vamos correndo ajudar a Pan contra o 3 estrelas. E essa luta tem um diferencial, que ele prende a gente no gelo, mas de resto é só mais uma luta qualquer. Mas tem um detalhe legal nessa luta, que é a Pan falando que não pode ficar pedindo ajuda pro seu avô toda hora, e precisa mostrar que ela é forte. Finalmente consertaram um dos problemas do GT, que a Pan só serve pra ser a donzela em perigo. Mas o problema é que isso foi resolvido em uma caixa de diálogo. Foda. Depois de derrotá-lo, a Pan fica feliz da vida por ter derrotado alguém. Porém, as esferas que ela havia guardado foram sugadas pelo dragão de 1 estrela. Porém, não se apavore, Pan, porque logo em seguida aparece Vegeta Super Saiyajin 4 para nos ajudar. Lutando contra o Omega Shenron, Vegeta fala que seu planeta original já foi destruído e não vai deixar a Terra ter o mesmo destino. O dragão tenta retrucar, dizendo que ele nunca seria derrotado por ele, mas Vegeta diz que já sabe disso, para logo em seguida Goku aparecer. Vegeta fala que não tem como eles derrotarem o inimigo, mesmo sendo 3 contra 1, e dá a ideia de fazer a fusão para aumentar seu nível de poder. E isso aqui é muito legal, o Vegeta dando a ideia de fazer a fusão ao invés do Goku, ele deixando seu orgulho de lado apenas para salvar a Terra, mostrando que o Vegeta do GT é um cara bem diferente do original. Pena que tudo isso é resumido em caixa de diálogo, R$40 gastos. E não tem nenhuma cutscene. Ô, tristeza. Então eles fazem a fusão virando Gogeta Super Saiyajin 4. Ah, outro bug do jogo. Se você deixar o jogo em segundo plano e voltar com ele depois de um tempo, a sua foto vai desaparecer. Mas enfim, Gogeta Super Saiyajin 4 com uva passa são imbatíveis juntos. Ou só eu sou imbatível, porque os bots desse jogo são tão inteligentes quanto a mentalidade de um jogador de tech. Depois de molestar o Omega Shenron, um portal se abre sugando Gogeta, eu e o dragão para dentro. Então pousamos no deserto à noite e 3 portais se abrem, saindo Omega Shenron, Super 17 e Baby Ozaru. Pera aí, eu acabei de pensar um negócio. Nessa linha do tempo, o Baby nunca se desfundiu do Vegeta, isso porque ele tá na forma de Ozaru. Então como o Vegeta tá nessa história canonicamente? Porque a gente viu que quando o Trunks morreu, ele acabou sendo apagado. Então, teoricamente, essa luta nem era pra acontecer. Tipo, como pode existir 2 Vegetas ao mesmo tempo? O Vapassa destrói os buracos de minhoca, mas ainda temos outro problema. Os vilões do GT querendo o rabo de guerreirinha roxa. E o Trunks fala que tudo depende de nós. Então fudeu. Uma luta bem complicada, porque eles têm muita vida. O Omega Shenron pergunta se eles vão usar as esferas do dragão novamente assim que derrotá-lo, falando assim que somos muito dependentes dela. Mas Trunks diz que graças às esferas, seu pai conheceu o Goku, e todas as coisas boas só aconteceram devido às esferas, e não vamos deixar nenhum dos 3 destruir a Terra. Trunks, você não tá fazendo nada! Eu derrotei o Omega Shenron e fui pro Super 17, que tava com vida baixa. Afinal, de vez em quando, quando eu usava o Big Bang Kamehameha, acertava nele sem querer, porque o rage desse golpe
beira ao ridículo. E depois de derrotá-lo, sobrou apenas o Grão Mono Baby Vegeta, que dá muito dano e acabou matando o Gogeta Super Saiyajin 4. Mas a parte mais difícil é tirar a estamina dele, porque a vida dele desce mais do que a água furada do meu cano, derrotando assim as 3 ameaças do GT. Trunks, era só você chamar o Kiabi que ele resolvia isso aí muito fácil. O Gogeta se levanta para dizer que conseguimos, para logo em seguida se desfundirem no nada. Não tem nenhum brilhinho, a fusão só acaba. Então o Trunks aparece, dizendo que vai se encarregar dos 3 que estão desacordados, dizendo que ficou muito tempo parado só olhando, e agora ele quer ajudar de verdade. Só que ele também disse que os buracos de minhoca foram destruídos, e todas as alternações no tempo acabaram. Então você vai ajudar no que exatamente, seu animal? Seja como for, o Vegeta cumprimenta o Trunks antes dele voltar para o serviço, o que é uma cena bem fofinha. E voltamos para a firma, com a Cronop nos parabenizando. E diz que preparou uma comida gourmet como recompensa pelo nosso trabalho. A Uva Passa fica animada até o Trunks mencionar que seria o trabalho mais difícil dela até agora, porque a comida da sua namorada tinha gosto de fezes. Na cúpula do tempo tinha uma energia maligna, mas não era um pergaminho contaminado, era o odor da comida. Acho que comendo para lanche seria menos arriscado. Enfim, esse foi Dragon Ball Xenoverse, as DLCs. Ok, eu acabei esquecendo de mencionar uma, que é a DLC do Freeza. Porém, ela não tem um modo história que nem as outras. Todas elas são missões paralelas. Eu acho que os desenvolvedores do Xenoverse não gostaram muito do renascimento de Freeza. Inclusive essa luta que eu tô deixando enquanto eu tô falando aí é do renascimento do Freeza. E bom, elas funcionam muito bem como o renascimento do Freeza mesmo, porque eles falam tudo em caixa de diálogo. Isso porque as DLCs do GT não tem cutscenes, que nem na história principal. Grande parte das coisas que acontece apenas em caixas de diálogo. Sério, eu paguei 60 conto no bagulho e eu só tenho diálogos em caixas, eu não tenho nenhuma animaçãozinha legal. Fora que separaram a DLC em 2 partes. Por quê? Eles gostaram tanto dessa ideia de separar em DLC que, Jesus Cristo, olha o tanto de DLC que tem o Xenoverse 2. No final você vai desembolsar 60 conto pra ter alguns personagens novos jogáveis, algumas lutinhas extras que sempre vai ser a mesma coisa, você só vai ficar spamando especial, e algumas roupas novas desbloqueáveis que você ainda precisa comprar com a moeda do jogo. Você nem desbloqueia a roupa. Pelo menos na DLC do Renascimento do Freeza você consegue as roupas direto. Por isso as DLCs do GT vai ficar com um belíssimo 4. Um belo desperdício de dinheiro que seria muito melhor se você investisse no membro desse canal aqui, olha só. Um salve especial para o Peixe Otaku, para o Misto na Chapa, o Kakayotomon, a Agatha Redbird, o Benedito Aruta, o Ômega Ceifeiro, o Junior Júnior, o Rutra e o Loranja Games. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. E em breve analisaremos o nosso querido Xenoverse 2, mas deem um tempo, eu tô muito cansado de analisar coisa de Dragon Ball por enquanto, porque em breve vai sair uma análise que vai esgotar a minha paciência. Eu sou o Pavim e até o próximo vídeo.